lugar. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Tu que conheces todas as coisas, Tu que sonda cada coração. Senhor, vários rostos aqui eu nunca vi, estou vendo pela primeira vez. Mas muito antes do Senhor já sondava o coração de cada um deles que está presente aqui nesse lugar. Pai, Senhor, sabia quem viria, quem não viria, o que cada um precisaria ouvir, o que cada um precisaria sentir. E eu creio, meu Deus, cada palavra que tem sido falada aqui neste lugar, cada louvor que tem sido ministrado aqui neste lugar, é porque o Teu Filho tem se colocado à disposição para o Senhor falar, para o Senhor usar. E eu creio, meu Deus, que a Tua igreja está sendo abençoada nesses dias. E aqueles que estiverem prontos para receber, aqueles que estiverem desejosos de receber, estão recebendo e vão sair daqui totalmente transformando, ó Deus, do Teu poder, da Tua graça, do Teu Espírito. Que nessa noite não venha ser diferente, mas que o Senhor possa falar a cada coração. Pai, Tu sabes o porquê dessa palavra, Tu sabes quem necessitava ouvir essa palavra nessa noite. Por isso, ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Embora eu só tenha lido um versículo, que começa com o termo caído em si, eu tenho certeza que a maioria sabe de que texto nós estamos falando. Estamos falando do filho pródigo. E talvez você fale assim: nossa, mas todo mundo já conhece essa passagem. Querido, Deus me incomodou muito com essa parábola. Então Deus sabe que Ele quer fazer essa transformação. Embora eu só tenha lido esse trechinho, caído em si, eu gostaria de relembrar com vocês e dividirmos em 5 partes a história desse jovem. No primeiro momento, o que esse jovem faz? Ele chega para o seu pai e diz: pai, dá-me a parte da minha herança. O que ele quer com isso? Independência, talvez? Curiosidade, por talvez ter vivido todo o tempo debaixo das asinhas do pai, dentro da casa do seu pai, e agora ele quer a sua herança para poder partir? Pai, me dá a minha herança. A parte que é minha, o que me pertence, pai, divide, e o que é meu, eu quero agora. O segundo momento, porque a palavra do Senhor diz que ele não pegou a sua parte e saiu de casa, mas diz: não demorou muito tempo. Embora não tivesse demorado muito tempo, um tempo se passou do momento em que ele recebeu até o momento em que então ele sai de casa. A segunda parte então da história dele é o momento em que ele vai embora. Quando esse filho ele vai embora, o que isso representa? Ele sai da presença do seu pai. Ele agora, como nós estamos falando de vidas carnais, ele não está mais debaixo da proteção dos olhares do seu pai. Ele não está mais debaixo da proteção do teto do seu pai. Ele não tem mais todos aqueles empregados do seu serviço, embora ele tenha o dinheiro que ele levou. Ele agora não está mais na presença do pai. A terceira parte, ao sair, ele começa a experimentar as coisas que o mundo tem para lhe oferecer. E a palavra diz que ele deseja até mesmo comer da comida que os porcos comiam. Ele agora experimenta aquilo que ele não precisaria experimentar dentro da casa do seu pai. Esse jovem agora ele deseja comer algo que talvez não, com certeza na casa do seu pai, ele nunca nem sequer pensou em comer. Mas agora até mesmo ele deseja aquilo. Tamanha necessidade que ele passa. A quarta parte é a parte que nós acabamos de ler. Caído em si. É quando esse homem para, esse
homem para e faz uma alta análise da sua vida. É como se ninguém chegar para ele e falar, lembra da casa do teu pai? Não precisou ninguém chegar para ele. A palavra do Senhor diz que caído em si. Ou seja, quando ele chega e olha para dentro dele mesmo, olha para a situação que ele está vivendo e diz, olha o que eu estou passando. Na casa do meu pai, entregando sempre muito melhor, e eu aqui desejando comer os seus corpos. E a quinta parte é quando ele resolve tomar uma atitude. É quando ele fala, vou me levantar e vou ter com meu pai. Vou pedir perdão, vou pedir para voltar. É a quinta parte da história desse jovem. E a sexta parte é a recepção que seu pai prepara para ele. Eu não consegui ver quem é que estava ministrando, ele estava lá atrás, estava nos pés. Mas alguém que ministrava aqui na frente falou, você é parecido com Jesus Cristo. A pessoa que está do seu lado é parecida com Jesus Cristo. O capítulo 1 de Gênesis, a partir do versículo 26, quando Deus começa a idealizar o homem, a planejar o homem, ele fala o quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É à toa que Deus fez isso? Não foi à toa. Deus aí estava criando um homem. Homem que lá na frente ele chamaria de filho. E qual é o pai que não se sente orgulhoso quando alguém diz assim, é a sua cara. Nossa, eu olho para ele e eu vejo o pai dele. É igualzinho ao pai. Uma das primeiras perguntas quando o bebê nasce, as pessoas fazem o quê? Parece comigo. Tem que parecer com o pai ou com a mãe, embora muitas vezes puxe o avó, o avô. Mas a verdade é que o pai ou a mãe ficam totalmente orgulhosos quando dizem, é sua cara. Até mesmo porque para nós, os nossos filhos são sempre lindos e maravilhosos. Mesmo quando a gente vê que o nariz, a boquinha não é realmente aquela perfeição, não está dentro dos padrões, para nós eles são lindos. E é muito gostoso quando a gente ouve isso. É a sua cara, não é verdade, mãe? Agora imagine o que Deus também não sente. Quando você entra em um lugar e a glória de Deus é refletida através da sua vida. Ah, não sei por que você está falando disso. Quando Deus criou o homem, Ele pegou toda a sua criação, o ser, do mar, da terra, as aves do céu, e falou para o homem o quê? Domínio. Muitos pais realizam nos filhos determinadas profissões, porque eles querem. Eu vou construir tudo isso para que meu filho um dia tome conta. Quando meu pai era vivo, um dos blocos do meu pai era mexer com construção. Não que ele construiu várias casas ou que ele tinha uma construtora, ele sempre estava construindo na mesma casa. Sempre tinha uma reforma lá em casa. E quando ele falava em reformar, a gente faz de novo, ele falava, tudo que eu estou fazendo é para vocês. Um dia eu vou e isso aqui é para vocês. E eu imagino como não ficou aquele pai. Que assim como Deus quando criou todas as coisas e falou, homem, domine sobre essas coisas. Eu imagino que aquele pai tinha toda aquela propriedade e ele cuidava com muito zelo porque um dia, por conta própria, ele queria entregar para os seus filhos a continuidade daquilo que ele construiu. Mas de repente, no meio do caminho, o filho fala, me dá a minha parte, eu vou tocar como eu bem entender. O que é meu e eu vou fazer o que eu quiser. E esse filho sai da presença do pai. E talvez você já falou assim, por que você está falando disso? Por que você está falando de pessoas que saíram da casa do pai? Eu estou falando de pessoas que saíram da presença do pai. O que eu gosto em retiro, uma das coisas que eu gosto em retiro, é porque muitas vezes a gente não tem tempo de nos cultos conversar com o irmão, parar, sentar e ficar conversando. E esse tempo nós temos em retiro. E a igreja fez retiro de carnaval. E uma irmã, num desses momentos de conversa, ela sentou para mim falando assim, eu não consigo entender.
Como que pessoas que já experimentaram isso, que já experimentaram essa presença, que já experimentaram estar na casa do Pai, conseguem abandonar? É difícil compreender, é difícil entender, mas nós sabemos que é verdade. Que pessoas que um dia conheceram todo esse amor de Deus, que experimentaram isso, os cuidados do Pai, os olhares do Pai, a proteção do Pai, em determinado momento diz, chega, eu vou embora. Ou muitas vezes não sai, mas ficaria sem experimentar desse carinho do Pai. Está dispensado, mas já não está mais sentindo a presença do Pai. Já não sabe o que é mais o amor do Pai, o carinho do Pai. É muito difícil. Estar na casa do Pai requer regras, requer horário, requer obedecer ao líder, requer obedecer ao pastor. Ministério de louvor, eu quero que seja assim, assim e assim. Grupo de jovens, eu preciso que seja assim, assim e assim. Na casa do Pai tem regras. E muitas vezes nós não queremos obedecer essas regras, estar debaixo de regras, estar debaixo de olhares. Então é mais cômodo, é mais fácil eu sair e viver da minha maneira. É mais gostoso, é mais fácil. Só que viver da nossa maneira é também deixar de experimentar o melhor de Deus nas nossas vidas. Pegar o que é meu e sair também é deixar de gozar daquilo que Deus tem preparado para mim lá na frente, lá no futuro. E embora a gente se entristeça com isso, a gente sabe que há pessoas que muitas vezes estão na igreja todos os dias, mas estão pensando em pegar as suas coisas e não mais continuar. Estar na presença do Pai significa descansar. Significa saber que você tem um Pai que está cuidando de você todos os dias. Quem é que tem filho pequeno aqui que porventura diz, chegou o Pai, você já fez a compra de amanhã? Essa pergunta você não vai ouvir do seu filhinho. Você vai ouvir assim, pai, a comida está pronta, mas estou com fome. Porque na cabecinha dele, ele sabe o quê? Meu pai tem que me dar a comida. Ele não quer saber se você comprou, se você não comprou, como é que você fez. Ele sabe que o pai vai prover para ele o alimento na hora certa. E sabe o que é isso? É descansar, é confiar. E isso eu só posso ter em Deus. Se eu estiver na presença dele, se eu pegar as minhas coisas e sair, eu não tenho como descansar na presença do Senhor. Eu não tenho como dizer, eu não preciso me preocupar com o amanhã, porque o meu pai vai estar provendo todas as coisas. Agora, quando eu estou ali debaixo dos braços do meu pai, na presença do meu pai, eu posso descansar, porque eu sei que Deus está cuidando de mim. A cada levantar, a cada deitar, o meu pai está me guiando. Filha, vai, mas eu vou contigo. Filho, faz assim, porque eu estou indo à frente, estou abrindo as portas para você. Filho, você não está sozinho, mas o seu pai está contigo. Aleluia! Muitas vezes o líder fala, olha, você fez assim, eu não queria assim. O líder foi colocado por Deus, acredite nisso. O seu pastor não está aqui à toa, ele foi colocado por Deus, acredite nisso. Isso é cuidado de Deus para as nossas vidas. Embora seja triste saber que muitas vezes há pessoas que preferem sair. Eu regozijo no Senhor, porque eu sei que Ele sempre está separado do bem, Senhor, que essa pessoa morte. Mas só tem uma coisa, Deus não pega ninguém à força. Deus não pega ninguém pelo laço. Não tem esse versículo que geralmente os pastores leem na ceia, lá em 1 Coríntios 11, 28, que diz assim, examine, pois, o homem a si mesmo. É mais ou menos a mesma coisa que esse jovem fez. Caiu em si. Examine você a si mesmo. Caia na real, olha para dentro de você e veja como está a sua vida. Veja se quando você se olha no espelho, você fala, estou vendo a imagem e a semelhança de Deus. Se
ir na real e voltar? Será que é hora de eu pegar as minhas coisas e voltar para a presença do Pai? Ou talvez parar de pensar determinadas coisas que podem me tirar da presença do Pai? Eu não tenho conseguido enxergar em mim mesma a semelhança de Deus. Determinadas coisas que eu tenho feito não estão conseguindo, não estão me deixando perceber a presença do Senhor na minha vida. E como eu quero, como eu gosto de sentir a presença do Senhor na minha vida. Dentro do ônibus, dentro do carro, no seu serviço. Quantos aqui já tiveram oportunidade de do nada começar a chorar na presença do Senhor? Até mesmo em público. E talvez a pessoa olhou assim, coitado, deve estar passando por alguma luta, por alguma dificuldade, mas não, é você sentindo a presença do Senhor. Aleluia! Mas também, como será que ainda não tem sentido essa presença? Muitas vezes você só sente quando você está ali dentro da igreja, porque é um lugar propício, e todos vão para invocar, ou pelo menos deveriam ir para invocar a presença de Deus vivo. Mas estar na presença de Deus é saber que Ele está ao seu lado, independente do lugar onde você estiver. Independente do lugar onde você estiver, você sabe que Deus está ali do seu lado, que Ele não te abandona, que Ele não te larga por nada. Caia na real e examine a sua vida nessa hora. Caia na real, olhe para dentro de você e veja o que está se passando. Veja se realmente você está do jeito que Deus um dia sonhou e planejou para você. Veja se você tem conseguido dominar as coisas que o Senhor colocou em suas mãos para dominar. Ou se você não está achando pesado demais e quer abandonar. Retira, irmão. Quando um pastor ou quando um líder programa um retiro, é preparo isso, né? A gente cansa, mas o que mais promete é que cada um que vier possa ter um encontro marcante com Deus. Eu estava lá no meu retiro quando eu recebi uma mensagem do pastor Alessandro falando que ele estava lá no fundo do monte e que ele estava impactado com o lugar. Mas cada vez que a gente sente isso, embora eu não seja pastora titular de uma igreja, toda vez que a gente sente a presença do Senhor, a gente pensa, nossa, irmão, não é isso, não é verdade? E nós tantos irmãos, quando a gente está vendo o poder de Deus ali, ó, pegando fogo, a presença do Senhor grandiosamente, a gente olha para o lado e a gente vê um irmão que não está sentindo, que nem sequer está buscando. Quando Deus está falando, filho, eu estou aqui, eu quero te tocar, eu quero te louvar, eu quero mudar a sua vida, eu quero que você saia daqui realmente transformado. Você veio aqui para isso, se trouxeram aqui para isso. Mas caia em si. Caia em si. E busque verdadeiramente a presença. Depois daquele jovem viu o que ele estava vivendo. Não era a vida que o seu pai tinha sonhado para ele. Ele resolveu tomar uma atitude. Que foi a atitude de voltar. Agora ele falava, pai, pequei contra você, pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça de mim um certo seu, um empregado seu, mas permita-me voltar. Deus requer atitude de nós. Deus requer atitude. Se eu examinar a minha vida, ver que é necessário mudança, mas não tomar uma atitude nada muda. Se eu olhar para dentro de mim e ver que há algo que precisa ser tratado, ver que há algo que precisa ser melhorado, mudado, mas não tomar uma atitude, eu vou permanecer do mesmo jeito. É preciso atitude. É preciso saber que quando o irmão ministra aqui na frente, você é parecido com Deus, você vai se Deus. Eu sinto isso.
Eu sinto porque quando eu chego nos lugares, as pessoas sentem algo diferente. Eu sei que eu sou parecido com Deus porque quando eu entro no meu local de trabalho, as pessoas sentem algo diferente. Eu sei que eu sou parecido com Deus porque lá na minha casa eu tenho feito diferença. Eu sei que eu sou parecido com Deus porque lá no meu trabalho eu tenho feito diferença. E para mim é um prazer voltar à presença do meu Pai. Para mim é um prazer ficar do ladinho do meu Pai, na casa do meu Pai. Na casa do Pai não há preocupação. Na casa do Pai não há dores, porque todos os meus problemas eu entrego para Ele. Eu tenho lutas, eu tenho dificuldades, eu tenho, mas eu tenho um Pai que eu falo, Senhor, eu não posso. Ai, tuas mãos. Há uma passagem que todo mundo conhece também, que é a morte de Lázaro. E quando Jesus retorna, o irmão fala assim, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ah, ele morreu? Mas quem falou que Jesus só é o Deus que cura? Jesus também é o Deus que ressuscita. Então não importa que Jesus não estava quando ele morreu, importa que Jesus estava agora e que ele podia ressuscitar. Então não importa o que se passou na sua vida lá no passado, importa que hoje você está na presença de Deus e se tiver que ressuscitar algo na sua vida, o Senhor irá ressuscitar. Se algo tiver que ser mudado na sua vida, o Senhor irá mudar, porque hoje você está na presença do Pai e na presença do Pai tem que haver milagre. Vamos sempre ver mudança. E com o irmão também ministrava. Mudança, estou falando de mudança de roupa. Estou falando de quantidade, você vai colocar uma roupa e vai se intitular, não. Você sente como Deus está mudando o seu exterior. Se for preciso mudar o exterior, a mudança interior está fazendo essa mudança exterior. Porque vem de dentro. Deus trabalha dentro de você. Porque somos templos de Deus e poderoso de Deus. Eu tive o privilégio de nascer numa área evangélica. Então eu já passei por muitas experiências. Onde a gente viu o poder de Deus grandiosamente. A existência do Deus vivo tão tremendo. E por diversas vezes, nos clamávamos pela glória de Deus. E hoje de manhã eu estava limpando o fogão na minha casa, o rádio estava ligado, eu estava ouvindo o Fernandinho. E teve um louvor que ele ministrava, que em determinado momento ele falou assim, como querem ver a face de Deus nessa noite? Não me lembro qual era o louvor agora, eu sei que no meio da ministração ele falava isso. E o Senhor começou a falar comigo. Eu falei, quantas vezes a gente já não ouviu essa oração? Senhor, mostra-me tua face, Senhor, revela-me tua glória. Quantas vezes nós já ouvimos isso? E quem foi que falou isso? Senhor, quero ver a tua face, Moisés. E Deus responde para Moisés, eu não vou te mostrar a minha face, porque quem vê não vai permanecer vivo. Mas eu vou te colocar na beira da rocha, eu vou passar, você vai ver as minhas costas, vai sentir a minha glória. E Deus então leva Moisés para o monte. Aí ele manda ele levar as suas tábuas, que ele vai passar novamente as leis. E ele passa com a sua glória. O que acontece com Moisés? Moisés escreve as leis e desce simplesmente? Não. A palavra do Senhor diz que quando Moisés desce no monte, o seu rosto está como? Moisés não desce do mesmo jeito depois de ver a glória de Deus. Moisés não permanece a mesma coisa depois de estar na presença de Deus. E se você tem orado, Senhor, eu quero ver a tua glória. Senhor, eu quero ver a tua face. Há um peso muito grande nisso. Há um peso muito grande porque ninguém permanece o mesmo depois de ver a face e a glória de Deus. Ninguém pode sair normalmente andando depois de ter um encontro com a glória de Deus. Nesses dias eu devo experimentar a glória de Deus. Eu tenho certeza, eu creio nisso, que você tem experimentado a glória de Deus neste lugar.
Mas isso significa que quando você sair daqui, assim como a palavra do Senhor diz, que o povo, quando olhou para a face de Moisés, até mesmo se assustou, porque o rosto dele brilhava. Quando você sair desse lugar, nesses dias, que você experimentou a glória de Deus, quando você chegar lá no seu bairro, quando você chegar lá na sua casa, tem que resplandecer a luz de Deus na sua vida, a glória de Deus na sua vida, tem que resplandecer. Não dá para continuar sendo a mesma coisa. Deus se revela aos seus filhos, sim, porque Ele precisa que nós sejamos ser cada vez mais parecidos com Ele. Sim, quando a gente tem aquele ídolo, nós não temos, graças a Deus, eu creio que assim ninguém tem. A gente acompanha direto pela mídia pessoas que fazem loucuras para se parecer com o seu ídolo. Mulheres que fazem mil plásticas e que chegam, especialistas plásticos, eles dizem que mulheres chegam com fotos nas mãos e falam, eu quero sair daqui igual a ela. Você vai falar, eu quero sair daqui. Jesus. Eu quero sair daqui mais parecido com Deus. Porque o pai tem que o filho tem que desejar ser parecido com o seu pai. Certa vez, não sei se você vai lembrar, pastor Alessandro pregava lá na igreja de Jucutucara. E ele falou uma coisa assim, o meu filho tem que crescer querendo ser igual a mim. Eu não aceito que ele imite ninguém, ele tem que imitar o pai dele, porque o pai dele imita Cristo. A igreja vibrou, graças a Deus. Mas não penso nisso, né, pastor Alessandro? O meu filho tem que me imitar, porque eu imito a Cristo. O filho tem que buscar ser parecido com o pai. E como você fica parecido com alguém? Antes de ser alguém. Comece a andar com Deus. Vai para tudo quanto é lado, andando com Deus. Que cada vez mais você vai estar parecido com Ele. Tem um ditado lá fora que diz assim, diga-me com quem andas que eu te direi quem é. É claro que esse ditado tem várias exceções, mas no caso de você andar com Deus, eu vou te dizer quem você vai ser. Você vai ser salvo. Você vai ser uma mulher de poder. Ninguém vai poder dizer que você é um nada, que você não tem valor, ele é um qualquer, ele é um João ninguém, ele é um assim que não vai dar em nada, não, porque você está andando com Deus. E andando com Deus não tem como você ser igual a ninguém. Andando com Deus, você é filho de Deus, é todo poderoso, é ungido, é separado, é escolhido por Ele. Não tem como a gente andar com Deus e não sentir diferença em nossas vidas. Andar com Deus significa que o Senhor tem trabalhado em nós. Quando eu li essa passagem, talvez muitas pessoas não vão concordar com o que eu vou dizer, mas foi o que eu senti. Que esse filho, ele viveu 11 anos com seu pai, mas ele não conhecia o seu pai. Ele viveu 11 anos com seu pai, mas ele ainda não havia experimentado o amor do seu pai. Sabe por quê? Se ele conhecesse o amor do seu pai verdadeiramente, ele diria assim, na casa do meu pai até os empregados sendo melhor. Eu vou me levantar e vou ir com meu pai. Pai, peguei contra os céus e contra ti. Estou arrependido, pai. Me perdoa. Porque ele errou, então ele tem que se arrepender realmente. Se humilhar na presença do pai, mas ele pararia por ali. Ele não pararia. Deus faz de mim um empregado seu. Porque o seu pai não recusaria nunca o filho de volta como filho. E jamais aquele pai colocaria aquele filho como empregado. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós nos escondemos. Esse filho, quando começou a passar necessidade, ele foi de um lugar para o outro, pedindo emprego. E muitas vezes, quando nós começamos a comer,
das coisas indesejáveis, quando nós começamos a experimentar o mundo. Nós até caímos na real, nós até entendemos que a vida que nós estamos levando não é a vida que Deus escolheu para nós. Nós até entendemos que a vida que nós estamos levando não é aquilo que Deus planejou para nós. Mas sabe o que acontece? Vergonha de voltar. Porque a gente pensa assim, a igreja não vai me aceitar de volta. Todo mundo sabe o que eu fiz. Todo mundo sabe por onde eu passei. Todo mundo sabe por onde eu andei. Todo mundo sabe onde eu caí. Todo mundo sabe da minha fraqueza. Eles não vão me aceitar, eles não vão me querer de volta. Se a igreja não estiver preparada para te aceitar de volta, ela também não pode dizer que é a igreja do Senhor. Se porventura um dia alguém caiu e a igreja dizer que não pode aceitá-la de volta, é muito sério que eu estou falando aqui. Mas eu acredito que a igreja não está preparada para dizer que é a igreja do Senhor. Porque o Pai, o que Ele quer é o seu filho de volta. Independente da condição como ele esteja voltando. Independente de qual carga ele esteja trazendo. Independente de qual peso ele esteja trazendo. De como ele está sujo, de como está o seu coração. O que a igreja precisa desejar é que o seu filho esteja de volta. É que o filho esteja novamente debaixo da presença do Pai. Independente do que aconteceu, o que Deus quer é o seu filho de volta. Para viver intensamente, plenamente, aquilo que Ele desejou. E talvez muitas pessoas estão sem realizar a obra que Deus tem em suas vidas. Porque o diabo ainda tem empreendido, jogando essas pedras. Você vai pegar o microfone? Você vai entrar lá de novo? Depois do que você fez, depois do que você falou? Repreendam. Porque o meu Pai me ama. Porque o meu Pai me quer de volta. Porque o meu lugar é na casa do Pai. O meu lugar não é andando por aí, mas o meu lugar é na casa do Pai. O meu Pai conhece as minhas fraquezas, mas Ele me ama. Pastor Alexandre, todas as vezes que me convidou, ele sempre me deu muita liberdade para fazer o que quiser. E nessa noite eu gostaria que você se colocasse de pé e afastasse as cadeiras, como? Quando o Senhor me deu essa mensagem, eu não conseguia entender porquê, mas o Senhor falava do seu próprio. Todo mundo conhece essa mensagem. Todo mundo conhece esse texto. Quando o Senhor falava, há pessoas que precisam entender o meu amor. Há pessoas que estão machucadas por conta do passado. Há pessoas que um dia se afastaram da minha presença. Mas eu quero tratar. Eu quero curar, eu quero ela de volta. Não fica como não, irmão. Como não é de volta, veja. Estão fechando seus olhos nessa hora, espero que eu vontade para louvar. Feche os seus olhos. Aquele que puder ajoelhar e colocar o seu rosto no colo, vai fazer isso. Você vai conhecer a minha passada, eu estou vivendo o que tem que viver. Nessa noite você não tem que tirar metade do irmão. E está precisando experimentar o amor do Pai. Feche os seus olhos nessa noite, comece a clamar. Comece a dizer, Pai, eu preciso mais do seu amor. Pai, eu preciso voltar, eu preciso entender que o Senhor tem na minha vida.